Pois não. Tá certo. Meus amados, com muita alegria, cumprimento-vos com a paz do Senhor. Amém? 434. Vamos adorar ao Senhor. Amém? A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando com Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel eterna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho eterna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bom gozo salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida nesse mundo de horror. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido para sempre seja o nome do Senhor. Só em ti, ó Jesus Cristo. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida nesse mundo de horror. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Enquanto o pastor Ednei chega aqui, está conosco, irmão presbítero, irmão João Pires. Por favor, irmão João Pires, com ele a sua esposa, a irmã Wanda. Eles congregam ali na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Limeira. Há 50 anos atrás, quando mudamos para São Paulo, fomos congregar onde eles congregavam, nos conhecemos.
trabalhamos ali 18 anos juntos, viemos para Taubaté, eles ficaram em São Paulo, e depois foram para Limeira há alguns anos, estão servindo a Deus ali. É os pais da irmã Hélida, sogro do Milton. A igreja quer abraçar os servos de Deus, saudando com a paz do Senhor, digamos amém. 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 Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos estar falando sobre esse assunto lindo, assunto maravilhoso, e que é a visão de Deus. Muitas vezes a gente fica perguntando: Senhor, quero saber a Tua vontade para a minha vida. Então está aqui uma revelação da vontade de Deus para a sua vida, a unidade. Deus se apaixonou pela unidade, por isso criou eu e você e deu instruções para que nós pudéssemos chegar a essa unidade tão esperada e sonhada. E eu quero já profetizar em nome de Jesus, que venha o que vier, a visão de Deus será cumprida na nossa vida. Aleluia. Satanás tem feito de tudo, irmãos, de tudo, você sabe disso. Mas Deus tem dado essa visão a essa igreja. E eu quero ser inteligente, eu quero ficar do lado de Deus. Talvez eu não consiga ver tudo aquilo que Deus vai fazer, mas dentro da visão de Deus, eu quero fazer parte. Mesmo que seja uma fase bem pequena, mas eu quero estar inserido nesta visão de Deus. Amém? A nossa apostila, que é a apostila que os pastores vão estar usando nas congregações, o tema é unidade representada por símbolos. Mas antes de nós entrarmos, vamos ler o texto básico da palavra do Senhor, que está em São João, capítulo 17, do versículo 20 até o 23. Aleluia. Olha só que texto lindo e maravilhoso. Aleluia. Primeiro, versículo 20. Não rogo apenas por eles, essa é a oração de Jesus, mas também por aqueles que crerão em mim, por meio da palavra deles, para que todos sejam, repitam, para que todos sejam, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que eles sejam como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Olha que lindo, para que sejam aperfeiçoados e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Que texto lindo, né? Estamos falando sobre algo que não está, irmão, além das nossas possibilidades. Quando a gente fala, já falei com algumas pessoas, que nós precisamos buscar essa unidade em determinado departamento. Aí a pessoa, às vezes, por não estar envolvida com a visão, diz: isso não vai ser possível, isso não vai dar certo. Espero em Deus que nesta noite a visão dele possa estar em todos nós nesta noite. Que eu e você possamos acreditar que essa oração de Jesus venha se tornar realidade nas nossas vidas. Qual é o segredo para ganhar o mundo para Jesus? É exatamente a unidade.
que vocês enxergam ali? Que coisa gostosa, hein? Pastor Carius falou aqui na semana passada sobre o purê de batata. Uma instrução muito linda, para quem não esteve aqui. É muito diferente união de unidade. Quando nós temos um saco cheio de batatas, não quer dizer que as batatas estão unidas, mas no momento que torna um purê tão lindo como esse aí, quando passa pelo processo do fogo, da água quente, de descascar, de amassar, de fazer uma coisa só, aí então fica lindo. Então eis aí o segredo para que nós possamos ganhar Taubaté para Jesus. Quando nós ouvimos a ministração do pastor Abe Uber, ele dizia, nós começamos a pregar e todo mundo a pregar, mas não via ninguém nas nossas casas, nos nossos grupos familiares, não vinha. Aí o que Deus orientou o pastor, olha, vocês estão fazendo tudo direitinho, a única coisa é que vocês ainda não são um purê de batata. Vocês ainda não estão numa comunhão perfeita. E o segredo para que o Senhor acrescente as almas, acrescente as pessoas à igreja, é a comunhão. E quando nós estamos unidos num só Espírito, numa unidade, então o Senhor acrescenta as pessoas que deveriam estar e se salvar. Vamos lá para 1 Pedro 3, 8 e 9. Olha que coisa linda que o Senhor está falando aqui através do apóstolo. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amigos, fraternos, misericordiosos e humildes. Já já nós vamos entrar aqui na unidade do Espírito. Mas esse texto ele vem trazer algo fantástico para as nossas vidas. Talvez não é nada novo para nós. Ser de um mesmo sentimento, já sei disso. E praticar. Compassivo, já sei que temos que ser compassivo. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que eu e você vamos dizer, finalmente, somos todos de um mesmo sentimento. Finalmente, somos compassivos. Finalmente, somos amigos fraternos. Finalmente, somos misericordiosos e humildes. Quem pode dizer amém? Profetizo isso na nossa vida nesta noite. Aleluia. Aleluia. Esse é o grande desejo do Espírito Santo que está em minha vida e que está em sua vida. Aleluia. Número 9, versículo 9. Não pagando mal com mal, ou insulto com insulto. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, para herdardes uma bênção. Que coisa linda. Para que nós possamos conseguir, irmão, essa unidade, é importante que a gente vá lá no DNA da célula. Como é que está o meu DNA? Eu fui gerado de quê? A princípio, todos nós fomos gerados do pecado. Então significa que o DNA estava doente. O nosso DNA estava doente. As nossas células doentes, o nosso corpo doente, mas a palavra de Deus que nós fomos de novo gerados pelo Espírito Santo, e hoje nós temos a capacidade, temos o privilégio de ter um DNA sarado, e eu concito a todos vocês, como é que está o nosso DNA? Vamos procurar, vamos buscar, saber como é que está a minha saúde espiritual. Porque a nossa saúde espiritual, ela faz com que o corpo esteja bem. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre corpo. A unidade representada por símbolos. Nós podemos ver 3, pelo menos, símbolos que
representam a unidade quando nós falamos através da palavra do Senhor. O edifício, onde Cristo é a pedra principal. O corpo, diz, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós vemos aí o edifício como símbolo, o corpo como símbolo e a noiva como símbolo também da unidade. Nós vamos nos ater a falar mais sobre o corpo, mas cada símbolo desse que nós acabamos de falar, ele refere-se a um aspecto da unidade da igreja. Por exemplo, o corpo, ele trata-se do espiritual, da unidade no espírito. A noiva, o aspecto racional e unidade na mente. E o edifício, no aspecto físico, unidade no corpo. Então, quando os irmãos forem ministrar na congregação, vocês podem explorar esses 3 itens aqui: o corpo, a noiva e o edifício. Todos esses símbolos levam a refletirmos e a estudarmos sobre a unidade. A unidade no nível do Espírito. No Novo Testamento, ela é retratada como o corpo humano. A igreja precisa funcionar como um corpo. O nosso corpo é formado de juntas, medulas, células, órgãos, e todos eles funcionam direitinho. Ou pelo menos é para funcionar direito. Um corpo sadio, um corpo sarado, ele funciona direitinho. Quando a minha mente dá o comando para que o meu braço se movimente, ele vai se movimentar. Quando a minha mente dá o comando para que as minhas pernas caminhem, minhas pernas vão caminhar. Nossa meta é alcançar a harmonia espontânea da movimentação desse corpo. Qual que é o desejo de Deus? É que a igreja do Senhor movimente de tal forma que pareça um corpo, harmoniosamente. Eu estou aqui falando, minha mão está mexendo, meu olho está mexendo, minha boca está mexendo, minha mente está pensando. Assim é o funcionamento do corpo. E a igreja do Senhor precisa obedecer aos comandos do cérebro, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Agora, quando eu não estou caminhando direito, quando minhas juntas estão duras, não consigo movimentar, eu preciso estar bem. A igreja é comparada como corpo. Será que nós vamos chegar ainda a essa harmonia de funcionamento? Será que Deus ainda vai olhar para nós e dizer: que lindo esta igreja funcionando? Que lindo como esses meus filhos caminham para lá e para cá, é de dar gosto. Tudo funciona perfeitamente. Agora, irmãos, quando não funciona, é porque deixamos de observar algumas coisas. E vocês sabem o que é. Nós vamos falar mais para frente. Em 1 aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 12. Acho que dá para ver ali, né? Um só corpo, muitos membros. Aqui o Senhor tem uma mensagem para nós. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 14 a 18. Eu vou fazer uma sequência de leitura aqui, os irmãos vão acompanhando. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Olha que interessante isso aqui. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, que coisa esquisita seria, né? Onde estaria o ouvido? Se fosse tudo ouvido,
onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Vai gravando. Agora 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo a cada um como quer. No primeiro texto que nós lemos, nós falamos sobre um só corpo e muitos membros. Irmãos, para Paulo, ser membro não era simplesmente ter um cartãozinho de membro, ou então estar escrito no hall de membro da igreja. Para Paulo, ser membro era ser órgão vital do corpo vivo, era ser parte indispensável do corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo é algo maravilhoso, é fazer parte do corpo, é fazer parte da manifestação da glória de Deus na terra. Fazer parte do corpo de Cristo, ser membro, é muito mais do que, nós vamos fazer a nossa igreja crescer para ter 1.000, 2.000, 3.000 membros. É muito mais do que isso. É fazer parte daquilo que Deus tem para esta terra, fazer parte do reino de Deus, agente de transformação de vidas para o reino de Deus. E eu perguntaria, como é que está o funcionamento em particular? Como é que está o funcionamento? Você como membro, como está funcionando? Porque o seu funcionamento, ele compromete o funcionamento do outro órgão. Imagina que meu antebraço esteja doente, a minha mão vai sentir. Imagina que minha mão estando doente, todo o meu corpo vai sentir. Por isso é importante, meus queridos, que nós venhamos a observar como é que estamos individualmente, como é que Deus está enxergando a minha vida. Será que eu estou enxertado no corpo de Cristo como membro? Ou eu já fui amputado, ou eu estou doente, ou eu estou quase a não fazer mais parte do corpo do Senhor. Todos unidos pelo amor e todos juntos ligados a Cristo. Quando nós falamos em igreja, quando nós falamos em corpo, é importante falar sobre o amor. Como é que nós podemos dizer que eu faço parte de você, eu estou ligado em você, se o amor de Deus não for a chave de tudo em nossa vida? Eu não posso dizer que eu estou ligado a ninguém se eu não pratico o amor. Mas que o Senhor possa nos encher com a sua graça e que possa transbordar em nossa vida o amor de Deus, porque o amor de Deus faz com que a gente seja unido, que a gente procure o outro, que a gente ore pelo outro. Precisamos entender que para o corpo se mover, executar uma ação, todos os membros e órgãos precisam realizar a sua parte. Muitas vezes eu fico esperando o irmão fazer a parte dele. Vou ficar aqui. O outro que faz a parte, o outro que faz aquilo, o outro que vai evangelizar. Mas não, queridos, todos nós precisamos ser responsáveis em realizar aquilo que Deus colocou para nós realizarmos. Qual tem sido o nosso foco no corpo? Qual tem sido o nosso foco na igreja? Será que tem sido a satisfação pessoal? Eu gosto de ser pastor, é tão bom, eu me realizo. E eu gosto quando me chama de pastor, pastor Ednei. Será que isso não está sendo uma autorrealização, uma satisfação pessoal? Ou então, simplesmente por vaidade, desejo de reconhecimento? Será que o meu foco não tem sido autopromoção?
fama ou poder? Será que não tem sido obrigação? Eu faço parte do corpo de Cristo, vou à igreja porque eu sou obrigado. Se eu não for, meu pastor me cobra. Se eu não for, ele me chama a atenção. Fazer parte do corpo de Cristo é muito mais do que isso. Será que não é por causa da religiosidade? Será que não é por causa da rotina? Será que o meu foco não está sendo a rotina ou a tradição? Ou então a disputa? No segundo texto que nós lemos em 1 Coríntios, ele nos fala que cada um foi chamado para executar uma função. Quando nós lemos no texto, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nós vimos ali, porque não sou mão, eu não queria ser mão, eu queria ser outra coisa. Eu não queria ser olho, eu queria ser ouvido. Irmãos, não importa a posição que Deus tem te colocado, o importante é que Deus te chamou com uma função. Você faz parte integrante do corpo de Cristo. Olha que lindo, irmão, saber que para que o corpo cumpra o seu propósito, você é importante. E muitas vezes nós ficamos pensando em cargos e posições, mas Deus simplesmente nos chama para ser servos e para executar uma função. Todos são importantes no corpo. Deus coloca cada um onde quer, no tempo dele. Saiba disso, querido. No tempo certo, Deus coloca você aonde Ele quer. Então, não se preocupe, descansa. Saiba que ser parte do corpo de Deus já é o suficiente para cada um de nós. E muitas vezes, por causa do problema eclesiástico, por causa da hierarquia, a gente fica achando que, não, eu queria ser pastor, não, eu queria ser presbítero, não, diácono. Irmãos, a função não importa, o importante é a tua posição para fazer o corpo se movimentar. Moisés foi colocado num lugar, Arão em outro lugar, Josué e Calebe em outro lugar, todos por uma visão dada por Deus, mas a visão é de Deus. Moisés não pôde entrar lá, né? Mas ele cumpriu a sua parte. Deixa eu ver se eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Irmão, o senhor me perdoa que é a primeira vez. Vocês não sabem a tribulação que eu passei essas 2 semanas, saber que eu ia ter que falar, né? Mas ainda bem que os irmãos, nós estamos falando de unidade, né? Os irmãos estão tudo amando. Aleluia. Glória a Deus. Como é o Espírito Santo que opera em mim e opera em você. Eu tenho certeza, queridos, da manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Aleluia. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas de maneira poderosa. Depois nós lemos um outro texto em 1 Coríntios 12:4, 1 Coríntios 12:11, e ali nós vemos diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Que lindo ver a igreja trabalhando, cada um na sua função, no seu trabalho, incansavelmente, e saber que quem está trabalhando em tudo isso é o Espírito Santo, irmãos. É Ele que faz, o valor é o mesmo. A palavra de Deus diz: não despreze o dom que há em ti. Muitas vezes nós somos cruéis com aquilo que Deus confia a nós. Não vou fazer isso não, está muito chato, eu não quero fazer, eu vou dar um tempo, né? Esse negócio de dar um tempo é tão triste, porque Deus te coloca para realizar e você fala, eu vou dar um tempo, né? Não vou fazer isso, vou dar um tempo, eu vou ficar em casa. Irmãos, não despreze o dom que Deus te deu, não despreze a tua função no corpo de Cristo. Nós estamos falando de unidade,
para que haja unidade. É importante que cada um de nós possamos enxergar isso. Eu preciso cumprir o meu papel. Eu quero que a igreja seja uma. Então faça aquilo que Deus te colocou nas suas mãos. Quem está te dirigindo é Deus, através do Espírito Santo. Sua parte realizada conforme o Espírito Santo deseja é essencial para a unidade do corpo. Corpo de Cristo. Nós falamos um pouco sobre a movimentação do corpo humano, né? A igreja, como nós usamos o símbolo do corpo para representar essa movimentação. Como é triste, irmão, ver irmãos que estão juntos, mas não estão dando liga, não tem óleo, é como a junta seca, a junta dura, não se move. Como é triste ver que tem irmãos que são pimenta, não é Lourdinha pimenta, que você chega perto, arde. Irmãos que é como cebola, que quando você começa a conversar, começa a arder os olhos e você chora. Mas que todos nós possamos ter o óleo do Espírito, possamos ter a graça de Deus, quando nós nos encontrarmos, possamos sentir essa comunhão, e essa máquina poderosa possa andar e fluir poderosamente. Sobre o corpo de Cristo, nós lemos em Efésios 4, 15 e 16. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, ou melhor, aquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, olha aí que coisa linda, todo o corpo bem ajustado. Irmão, jamais nós conseguiríamos chegar à unidade se o corpo não estiver bem ajustado. A união é provocada pelos homens. Nós conseguimos unir várias pessoas e realizar muitas coisas. Mas a unidade, como o pastor Jorge falou, o pastor Cariús, ela é algo que é só o Espírito Santo que pode fazer. Ela vem de dentro para fora. Mas para que o Espírito Santo possa ter essa liberdade de fazer com que nós tenhamos unidade, é importante, é necessário que eu e você demos lugar ao Espírito Santo. E Ele pode trabalhar em nossas vidas e fazer isso. Continuando, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que lindo que eu achei em um dos livros, e eu copiei aqui. Uns com os outros e entre si. Tem coisas que parecem muito óbvia a gente falar, mas como nós estamos iniciando esse tema, que eu acredito que foi do coração de Deus para o coração dessa igreja, é importante a gente relembrar de algumas coisas, porque passa de largo. Olha assim, essas expressões, uns com os outros e entre si, aparecem mais de 50 vezes no Novo Testamento. Será que vocês conseguem ler aí comigo? Vamos lá. Somos ordenados a orar, a incentivar, a admoestar, a saudar, a servir, a ensinar, a aceitar, a honrar, a carregar, a perdoar, a nos submeter, a ser dedicado. Isso é corpo, isso é ser corpo, isso é unidade. Que coisa linda, e são coisas que muitas vezes nós não observamos no dia a dia. Mas essa lição de hoje, ela vem nos trazer isso.
Para estarmos ligados, precisamos observar isso. Precisamos dar atenção uns aos outros. Como membros de Cristo, eu fiz aqui alusão a 2 membros importantes. Como membros de Cristo, de repente Deus coloca a igreja como mãos. As mãos são importantes na função do corpo de Cristo. A Bíblia diz: e colocarão as mãos sobre os enfermos. Olha que papel interessante as mãos, como parte do corpo de Cristo. As mãos servem para levantar o caído, para apontar o caminho, apertar a mão do outro como um gesto de respeito, de carinho. Posso acalentar o aflito, posso auxiliar o próximo. E a igreja, irmão, tem o papel de ir, de fazer. Que lindo é o papel das nossas mãos. Como membro de Cristo, como mãos, possamos exercer esse papel lindo. A igreja precisa amparar. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias. Quantas vezes nós nos fechamos em como se nós fôssemos um povo totalmente isolado do mundo. E nós desprezamos os outros, dizendo assim: nós somos o que vamos morar no céu. Os outros é o povinho que vai para o inferno. Mas, querido, o mundo está esperando a minha mão. O mundo está esperando a igreja abraçar. O mundo não tem outra solução a não ser o meu amor, a não ser a demonstração de carinho, de amor que você tem por eles. O corpo de Cristo, ele se move nesse mundo com uma função importante. A visão de Deus é: ide, pregai. Essa é a visão. E muitas vezes nos fechamos em um linguajar crentense, né? Você chega para o amigo: e aí o manto, como é que está? E o homem de fogo, né? E de repente ele se assusta, porque ele está esperando alguém da mesma terra. Queridos, eu ouvia esta mensagem e isso me chocou, porque muitas vezes nós passamos pelas pessoas e passamos como semideus. Não vou tocar, não vou falar. Eles estão esperando alguém que chega e bate no ombro: tudo bem com você, amigo? Como é que vai sua família? Como é que você está? Então, como corpo, estenda a sua mão de carinho. Não chegue já de imediato dizendo: olha, você vai para o inferno. Irmão, ele está precisando de um amigo. Ganhe ele para você como um amigo e leve ele a Cristo. Esse é o seu papel. Mostre para ele que você tem amor para dar, que você tem algo muito mais que o mundo tem para oferecer. Mas e se as nossas mãos não estiverem sadias? Fica aí uma pergunta. Como membro do corpo de Cristo, será que se as nossas mãos estiverem doentes, o que será que é capaz de nós fazermos? Você já viu alguém empurrar o outro? Você já viu alguém bater no outro? Não estou falando literalmente, né? Mas como mãos. Muitas vezes eu posso empurrar o meu irmão para o buraco, em vez de dar a mão e trazer para perto. Somos colocados como pé também, né? O pé tem uma função importante no corpo e faz parte do membro do corpo. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Com ele eu posso ir e pregar. Com eles eu piso sobre o inimigo. Com eles eu posso servir o próximo. A palavra do Senhor, como eu disse, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vai, a igreja do Senhor não pode ficar estagnada, parada, dentro de 4 paredes. A nossa função é ir, porque nós temos algo para o mundo. Nós temos algo de importante para levar a esta geração perdida. E muitas vezes nós reclamamos: o mundo está assim, o mundo está assado, a juventude está assim. Mas como tem sido a nossa função como corpo? O que nós temos feito? Hoje eu comentava com a minha esposa, ou ela comentava comigo, eu acho que nós erramos muito, porque a nossa geração, os nossos jovens estão muito diferentes do que deveriam estar.
Quem sabe nós estamos deixando de fazer a nossa parte? Talvez os nossos pés não estejam sarados, não estão saudáveis, por isso eu quero ficar assentado, por isso eu quero ficar deitado. Mas levante-se, irmão, em nome de Jesus, como pés que anunciam as boas novas, como corpo sarado, que ande assim, nós andando com os nossos pés sarados, com as nossas mãos saradas, nós mostramos que o corpo de Cristo está funcionando. Agora, Deus respeita o livre-arbítrio. O Espírito Santo opera em nossas emoções, mente e vontade, na medida em que desejamos. O Espírito Santo, ele respeita o livre-arbítrio. Se você quiser ir, se você quiser ser unidade, se você quiser ser um, você vai ser, porque é vontade de Deus. Agora, se você não abrir o coração, a igreja vai continuar marchando. A visão de Deus vai acontecer, comigo ou semigo. Se eu quiser, a visão de Deus será realizada. Se não quiser, eu vou ficar fora. Mas como eu disse, eu sou inteligente, quero ficar com Deus. Zacarias 4:6, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O que é necessário? É necessário abrir mão do seu ponto de vista e submeter-se à vontade e à visão de Deus. Ele é o cabeça. Qual tem sido a sua visão? Será que o seu ponto de vista é tão importante assim que você não pode abrir mão dele e abraçar a visão de Deus, abraçar a visão da tua igreja, abraçar a visão do corpo? Ou você sempre quer ser o do contra, sempre quer estar fora? Mas é necessário abrir mão do seu ponto de vista. Eu quero já ir partindo aqui, eu não sou de falar muito, acho que eu já estou falando muito. O inimigo da unidade. Quem sabe qual é o inimigo da unidade? Como é que o meu corpo pode ser um se eu estiver dividido, se o corpo estiver dividido? O inimigo da unidade é a divisão. Olha bem, visão significa óptica. Óptica quer dizer, ótica, né? Quer dizer visão, olhar único. Imagina, eu tenho 2 olhos. Se eu estendo um dedo, até pus ali o exemplo, com os 2 olhos, quantos dedos eu enxergo? Olha aqui, nós temos vários olhos aí na plateia, não é verdade? Quantos dedos vocês estão vendo aqui? Isso significa uma única visão. Todos enxergando uma mesma coisa. Todos por um único objetivo. Isso cria unidade. Eu estava esses dias vendo um documentário da caça, os leões caçando, buscando a sua presa, e tinha uma manada de búfalo, e eram muitos leões. Só que o interessante é que todos os leões se uniram para pegar uma única caça. Significa unidade. Todos nós unidos num só propósito, numa só visão. E olha que a gente vê isso, né? De repente os leões vão pegar um elefante, mas é um animal tão grande, mas eles se unem e todos, eles não vão cada um para uma caça, eles vão todos para uma caça apenas. Então eu chamo a atenção para mim nesta noite, para toda a igreja. Deus tem dado uma visão para essa igreja, a unidade. É importante que todos nós, num só objetivo, numa só força, busquemos com garra esta unidade, dizendo, custe o que eu custar, nós vamos atrás desta unidade. E nós estávamos falando sobre o inimigo da divisão. O problema é o esse prefixo. Visão. Você coloca o na frente, fica divisão, fica uma visão dividida. E a igreja não pode
prosseguir se tiver duas visões. O que acontece com uma divisão na igreja, ou uma visão, a divisão da visão, né? O que acontece como ela não vai para frente? É porque às vezes é introduzida uma outra visão junto com aquela mesma visão. Então, irmãos, pastores, líderes, cuidado. O diabo, ele não ataca de fora para dentro. Ao contrário, ele ataca, ou melhor, ele ataca de dentro para fora, colocando um pensamento, trazendo uma visão que às vezes parece até boa, mas ela vem de encontro com a visão principal. De repente o pastor tem uma visão para a igreja, lá na sua congregação: irmãos, vamos trabalhar, Deus me deu uma visão e nós vamos fazer assim, vamos fazer assim. De repente aparece um irmão abençoado: pastor, mas olha aqui essa visão. E aí, irmãos, se ele começa a fomentar essa outra visão, cria duas visões, e aquela visão não vai para frente. É importante que observemos que a visão que Deus dá, essa é a visão que nós devemos seguir. Irmãos, até mesmo Jesus, quando ele estava contando a sua visão para os discípulos, dizendo: discípulos, logo, logo, eles vão me pegar, vão me prender, e eles vão me crucificar, eles vão colocar uma coroa de espinho. E Jesus contando a visão que ele tinha e que ia acontecer. Aí o irmão, levantou: não, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Nós não vamos deixar, o Senhor não vai morrer, ninguém vai te prender. O que Jesus fez? Para trás de mim, Satanás. Isso é profundo, queridos. Se nós não tivermos a visão, seguros da visão de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quantas vezes, irmãos, quantos pastores lutando com a igreja: agora vai, agora vai. Será que o problema não está na visão? Será que o corpo não está dividido em duas visões? Quando vai aquele fogo, agora vai, o Senhor vai nos usar e vamos acontecer. Aí chega um outro e fala: irmão, mas isso aqui também é bom. Não apresenta uma coisa ruim, o diabo nunca vai apresentar nada ruim, irmão. Mas às vezes apresenta algo justamente para atrapalhar o foco. Isso a gente vê muito isso no meio político, quando eles mudam o foco para que ninguém se preocupe mais com aquela situação. Olha só, irmãos. Então Jesus ouvia. Agora, o diabo é sujo, irmão. E ele é esperto. Ele ouviu Jesus ensinar lá atrás, em Mateus 3, 24 a 26. Quando Jesus estava dizendo: se um reino dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Está na apostila. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. E Jesus ensinava isso. E o diabo estava escutando isso lá. Por isso a nossa dificuldade hoje, porque o diabo sabe que quando nós estivermos divididos, nós não vamos para frente de jeito nenhum. E qual tem sido o maior problema da igreja hoje? A não ser a divisão. Nós vemos um casal que tem um pensamento diferente, começa a se chocar, logo vem o divórcio. Mas em nome do Senhor Jesus nós clamamos por Deus nesta hora, que o Senhor possa unir as nossas vidas e que todas as fortalezas do diabo levantado contra nós seja caído por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de divisão, espírito contrário, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Ele não tem poder de entrar nos nossos projetos, na visão que Deus tem dado para nós.
Você pode discordar dos métodos, mas nunca toque na visão. E eu acredito nesta visão que Deus deu para nós nesse ano, a visão da unidade. De repente nós podemos discordar de alguns métodos, mas não vamos tocar, porque essa é uma visão de Deus. Esse é o sonho de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é a oração de Jesus, para que nós tenhamos unidade. A visão de Deus acontecerá com você ou sem você. Então, como eu falei, seja inteligente, fique do lado de Deus. Moisés teve uma visão, Salomão teve uma visão, Noé teve uma visão, José teve uma visão, e partiram logo para a ação. A visão para a igreja, qual é? Unidade. Repita comigo, a visão para a igreja é a vontade de Deus. Qual o seu conceito sobre isto? Como tens encarado esta visão? A unidade resultará em salvação de almas, pois a igreja vai estar unida em oração, em jejum, no evangelismo e na adoração, e a nossa cidade não resistirá ao poder de Deus, e essa cidade será cheia da glória de Deus. Vamos estar de pé, irmãos, por favor. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não pode. Deus, nós queremos a unidade. Por isso queremos deixar tudo no altar, Senhor. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então maravilha. Olha que lindo, te fará o Senhor, atendendo que aceita seu imenso poder, te virá socorrer. Corpo de Cristo, deixe-no tudo no altar.
as imperfeições que está em mim, as imperfeições que está em ti. Aleluia. Aleluia. Deus chama essa igreja para a unidade, queridos. Aleluia. Tome assento, igreja, por gentileza. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Há 32 anos atrás, o Idinei tinha 15 anos de idade. Eu indiquei o Idinei para assumir a regência do vocal da nossa igreja, que na época não existia o Parque Aeroporto, era Vila Costa. Tinha apenas 15 anos, percebemos vocação na área de música e, graças a Deus, ele hoje é o nosso ministro de música do nosso campo, assessorado por mais 4 ou 5 maestros do campo, e agradecemos a Deus, irmão, e Deus achou por bem vocacionar para o ministério também, e agradecemos a Deus por isso. Irmãos, nós vamos entrar no nosso assunto administrativo, não sei qual dos secretários.